O Mendonça começou a tomar as primeiras decisões no caso Master e a perspectiva é muito positiva, tá? Ele devolveu a autonomia à PF, entregou todos os celulares que estavam lá na guarda do STF, né? Tinha uma parada que só determinados peritos podiam periciar os celulares, ele acabou com tudo isso, devolveu a autonomia à PF, manteve o sigilo, né, o que era esperado, né, é um assunto delicado e coisa e tal, e também tomou uma decisão positiva com relação à CPMI do INSS. Ele autorizou o Vorcaro a ir na CPMI do INSS, mas ele não obrigou o Vorcaro a ir na CPMI, e isso está de acordo com a lei, porque como o Vorcaro ele é investigado, ele não é uma testemunha, ele não pode ser obrigado a prestar depoimento, ele só presta depoimento se ele quiser, né? Infelizmente o Vorcaro decidiu não ir na CPMI do INSS. Isso realmente, né, por enquanto ele não está pronto ainda para cantar, esse sabiá não está pronto para cantar ainda, né? Mas o Mendonça, até aqui as decisões dele foram muito boas. É o que eu falo para vocês, o Mendonça não precisa ajudar a direita. Basta ele seguir a lei, que o Toffoli e o Alexandre de Moraes já estão enrolados sozinhos. A gente não precisa torcer as coisas para ferrar o Toffoli e o Alexandre de Moraes, não. Basta seguir a lei que a gente vai chegar lá direitinho. O Mendonça tomou as decisões muito corretamente. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Time Copy, Sergei Mamarov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Mendonça devolveu a autonomia PF. O que quer dizer isso? Você lembra que quando teve aquela segunda fase da Operação Compliance Zero, o Toffoli puxou todas as provas, todos os celulares para o gabinete dele, para o STF. Aí teve muita coisa, não, que não pode, que só não vai poder analisar. Pô, caramba, um negócio sem sentido nenhum, que lógica tem isso? Você fez uma operação de busca e apreensão, é para analisar o material que está ali, né? Daí ele tinha autorizado 4 inspetores da Receita, da Polícia Federal a fazerem a inspeção, só esses 4, nenhum outro podia. Muito estranha essa história, né? Não é assim que funciona a coisa. A Polícia Federal tem lá os quadros delas, eles que decidem quem é a pessoa mais capacitada para agir em cada caso, né? Então o André Mendonça acabou com isso, devolveu 100 dispositivos para a PF, deu autonomia para a PF investigar esses dispositivos do jeito que eles acharem melhor. O que é a lei? Não é nada, ele não está tomando nenhuma decisão. Ai, Mendonça ferrou o Toffoli, Mendonça ferrou o Alexandre de Moraes. Não, nada disso. Isso aqui ele fez simplesmente o certo. É o que deveria ter sido feito desde o início, desde o primeiro dia depois que os celulares foram apreendidos na Operação Compliance Zero, né? Ele manteve o sigilo. Assim, você pode dizer que, não, de repente ele está querendo proteger o Alexandre de Moraes, o Toffoli, não sei o que lá. Ou talvez ele apenas esteja sendo mais cuidadoso com isso daí, então não é também nada que faça muita diferença, né? Aqui, ó. O ministro André Mendonça, relator do caso do Master e do INSS no Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quinta-feira diligências da Polícia Federal, inclusive com autonomia para apreciar 100 dispositivos que até o momento foram recolhidos. A decisão do magistrado atende a PF, que reivindicava mais protagonismo. Não reivindicava mais protagonismo, reivindicava o protagonismo normal, né? O que eles fazem sempre. Quando você faz uma busca e apreensão, você recebe o celular e você vai fazer a perícia no celular ali para ver o que tem ali, né? E a decisão acolhe a urgência apontada pelo Instituto Nacional de Criminalística, a preservação de conteúdo considerado sensível. Então o que acontece nesses casos? Muitos celulares, iPhone, Android, todos eles, né? Eles têm mecanismos para apagar a distância. Por quê? Porque é lógico, se for roubado o seu celular, né? Muitas vezes o valor do celular em si nem é o mais importante. O mais importante é que no seu celular tem acesso ao seu cartão de crédito, a sua conta bancária, a seus e-mails, a um monte de coisa que pode causar muito mais prejuízo para você o acesso às informações que estão no seu celular do que o valor do seu celular em si. Então, a maior parte desses sistemas, né, a Apple, várias empresas que usam o Android, elas oferecem a opção de você ter um apagamento à distância, você manda a ordem para apagar. Não é só isso, outras ferramentas, por exemplo, o WhatsApp, ele tem, você pode marcar, e a maior parte das pessoas hoje em dia coloca isso, né, para você apagar mensagens depois de algum tempo, né, depois de determinados dias. Justamente para evitar ficar guardando muita mensagem no celular, né, sabe-se lá o dia de amanhã, né, então você apaga depois de um tempo as mensagens no WhatsApp. Então, tudo isso acaba prejudicando a investigação da polícia, porque é lógico, a polícia quer ter acesso a tudo, quer ver a coisa toda, né? Então,
Como esses celulares ficaram presos nessa brincadeira do Toffoli, não, que segura aqui, que eu tô com medo do pessoal ficar investigando não sei o que lá e coisa e tal, acabou que isso ficou estranho, né? E já pode ter perdido informação nessa história. A gente não sabe como é que está a situação desses celulares, né? De qualquer forma, o André Mendonça agora liberou a polícia a fazer todas as investigações adequadas nesse caso, devido ao princípio da preservação. Então, mas, de novo, o que o André Mendonça determinou aqui não é nada assim, estou ferrando o Toffoli, vou ferrar o Toffoli. Não, é o normal. Mandou fazer o normal que era para ser feito, né? Aqui, ó, Mendonça reduz sigilo e dá mais autonomia para a PF. Tá? Uma semana após ter sido sorteado o novo relator das investigações, o ministro André Mendonça manteve o caso em sigilo, mas aumentou a quantidade de pessoas com acesso às informações dentro da Polícia Federal. O que quer dizer isso? Antes o Toffoli tinha restringido o acesso àqueles 4 policiais que ele permitia lá, por algum motivo, sei lá, amigos do Toffoli, não sei, né? Além disso, deu mais autonomia para conduzir o caso. Agora, teve um detalhe, tá? Teve um detalhe que o Mendonça fez aqui sim, inclusive é uma coisa que você pode entender como um aceno ao Toffoli. Olha aqui, ó. O Mendonça manda recado à PF após investida contra Toffoli. Diz o ministro que foi instaurada de nova investigação deve ser expressa antes e fundamentadamente requerida a ele. Toffoli foi investigado pela corporação sem autorização. Então, ou seja, se a polícia resolver fazer uma nova investigação, e isso pode valer também para o Alexandre de Moraes, tem que primeiro consultar o André Mendonça, tá? Isso é um ponto importante. Aqui, ó. Isso empodera a corporação, eles podem fazer todas as investigações lá e coisa e tal, mas agora não pode sair com uma investigação sem autorização do STF, né? E também teve outra coisa que ele tentou limitar a influência do diretor da PF. Então ele diz aqui que o novo relator do STF retoma o fluxo ordinário de perícias e depoimentos em investigação. É também um movimento para limitar a influência do diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, sobre as investigações. Mais uma vez, o que ele está fazendo aqui é o correto, tá? O Andrei Rodrigues, esse negócio de fazer um relatório contra o Toffoli, ele estava errado, tá? Ele estava errado, né? Então aqui, ó, a decisão do ministro do STF, André Mendonça, que derrubou as restrições impostas, determinou a retomada de perícias e depoimentos em processo, é um movimento para limitar a influência do diretor da PF, o Andrei Rodrigues. No despacho dessa quinta-feira, dia 19, ontem, né, ao restabelecer o fluxo ordinário das apurações, o novo relator introduz um ponto central que atinge diretamente o acesso às informações de estrutura de comando da corporação. Na decisão, Mendonça determinou que apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos tenham acesso às investigações compartilhadas no inquérito. Mais uma vez, isso daqui ele não está inovando nada não, isso aqui é o correto, né? A polícia, nesses casos de sigilo, ela tem que se guiar pelo princípio da necessidade de saber. Você só tem acesso a uma informação se você realmente precisa. Se você está investigando o caso, ok, você precisa ter acesso àquela informação. Mas se você não está investigando, você não precisa, né? Aqui, ó, somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos reciprocamente compartilhados é que devem ter conhecimento das informações acessadas que lhes impõem o dever de sigilo profissional, inclusive em relação com superiores hierárquicos e outras autoridades públicas. Ou seja, se o Andrei Rodrigues, que é superior hierárquico do pessoal que está fazendo a investigação, quiser ver alguma informação, quiser ter algum acesso, não tem esse acesso, não pode ter esse acesso. Mais uma vez, isso quer dizer que o Mendonça está atrapalhando alguma coisa ou ajudando alguma coisa? Não, ele está restabelecendo o que é o normal. Ele entendeu que houve sim uma forçação de barra do Andrei Rodrigues, e houve, né? A verdade é essa. Então, ele deu um tapinha no Toffoli e um tapinha no Andrei Rodrigues para ficar empatada a coisa. Mas o mais importante, ele fez a coisa dentro da legalidade, dentro do que é correto mesmo, seguindo o procedimento normal, né? Outra coisa que aconteceu é a autorização dele para ir na comissão do Congresso, né? O Mendonça decidiu que o Vorcaro está autorizado a ir na CPMI do INSS, mas decidiu que é facultativa a saída e proibiu o jatinho particular. Dois motivos aqui. Mais uma vez, ele está correto. Tem gente falando, o Mendonça tinha que ter obrigado o Vorcaro a ir na CPMI do INSS. Ele não pode. O Vorcaro é investigado nesse caso, né? Testemunha, se ele fosse testemunha nesse caso, ele poderia ser obrigado a ir, porque testemunha pode ser obrigada a depor. Mas se você é investigado, você não pode ser obrigado a depor, porque
É o princípio de você não criar provas contra si mesmo. Você não pode ser obrigado a falar coisas, né, porque senão você pode criar provas contra si mesmo. E é uma besteira de qualquer forma, porque se o Vorcaro quiser falar, ele vai, e vai falar. Se ele não quiser falar, ele vai chegar lá e vai pedir, vai dizer que vai recorrer ao silêncio e não vai falar nada mesmo, então não adianta obrigar ele aí. Essa história de que ele tinha que ter obrigado o Vorcaro aí. Ele ia chegar lá com o advogado dele falou, olha, eu orientei ele a não falar nada. E pronto, acabou. O Vorcaro ia sentar lá, o pessoal da CPMI poderia fazer um monte de pergunta, mas ele não ia responder nada, não ia fazer diferença nenhuma. A minha expectativa é que em algum momento o Vorcaro sinta vontade de falar. Aí é diferente. Se ele quiser falar, e isso é um ponto importante, né? O Mendonça deixou que se ele quiser ir, ele pode ir. Mas ele não pode ir com um jatinho particular dele. Por quê? O risco de fuga, né? Se ele for num jatinho particular, haveria risco de fuga. Eu acho meio que um exagero disso daí, né? Porque bastaria o pessoal ir com um jatinho particular com acompanhamento policial, né? De qualquer forma, o Mendonça achou melhor não dar essa margem. Ele poderia ir para a CPMI, seja com um avião comercial, pegando uma rota comercial qualquer, seja com um avião da PF ou do Exército ou do governo. Ou seja, se fosse um avião do governo, ele poderia pegar e ir para lá, né? Então é uma questão dos deputados da CPMI requisitarem um jatinho da FAB para levar ele para Brasília. Eu imagino que o Vorcaro, a essa altura, não estaria com muita vontade de entrar num avião comercial, porque ele seria muito vaiado, né? Então eu imagino que seria uma coisa desconfortável para ele ir nessa situação, mas eles podem, o pessoal da CPMI poderia conseguir um jatinho da FAB para fazer isso, né? De qualquer forma, o Vorcaro desistiu de ir, tá? Então tá aqui, ó, CPMI do INSS, Mendonça veta voo particular de Vorcaro e reduz temor de fuga. Não, ele não vai por causa da fuga que ele poderia fazer, né? Então ele não vai com voo particular, teria que ir ou avião de carreira ou da FAB, né? O Vorcaro, de qualquer forma, desistiu da CPMI, mas negocia depoimento no CAI. É o que eu falo para vocês. Esse negócio de, o Mendonça tinha que obrigar o Vorcaro aí. Cara, obrigar aí não vai adiantar nada. Tem que negociar com ele. Se ele quiser falar, se o Sabiá quiser cantar, meu amigo, o Sabiá canta e vai ser um canto lindo, meu amigo. Vai ser aquele canto maravilhoso, né? E aí, vamos ver como é que vai ser isso aí. Ele está negociando alguma coisa, eu tenho esperança que ele vai falar. Aí quando ele estiver pronto, quando tiver negociado a coisa, aí é outra história. O Mendonça já disse que vai deixar ele ir. Ele pode ir lá e pode falar, e aí pode cantar igual um passarinho, meu amigo. Vai ser lindo de ver. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.